versículos 1 a 3. Onde começa o cumprimento da promessa de Deus na vida do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1 a 3, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Eu gostaria de intitular essa mensagem: Chamados para uma grande obra. Você pode tomar seu assento nessa noite. Chamados para uma grande obra. Amados, capítulo 13 de Atos começa, aleluia, a enfatizar uma das personalidades mais importantes do mundo cristão, chamado Paulo de Tarso. Esse capítulo de número 13, ele trata justamente do desenvolvimento de uma igreja que fora gerada fora dos termos de Israel, portanto, considerada uma igreja gentia, ou uma igreja, ou como pode-se dizer, uma comunidade cristã, aleluia, composta por estrangeiros. Pois a palavra de Deus diz no capítulo de número 11, que é onde essa igreja ela é gerada, começa a partir do versículo de número 19, o evangelho chegando em território estrangeiro. Porque até ali a palavra de Deus diz que os judeus apenas pregavam para judeus. Eles não pregavam para estrangeiro. Mas a palavra de Deus, a ordem de Jesus, era que o evangelho não fosse contido entre os limites de Israel, mas que o evangelho, a mensagem da cruz, a palavra de Deus, ela transponisse, aleluia, os limites de Israel e alcançasse os confins da terra, porque a palavra de Deus, ela não é, aleluia, um escrito restrito apenas à nação judaica ou ao povo cristão, mas é uma palavra de cunho universal, que alcança pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Mas para que isso aconteça, diz o próprio Paulo aos Romanos no capítulo 10, que é necessário, aleluia, que alguém seja enviado além dos termos, aleluia, da igreja ou de Israel, para que essa mensagem possa chegar aos ouvidos daqueles que hão de ser salvos pelo poder da palavra de Deus. Pois Paulo declara dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas é necessário que sejam enviados, porque como crerão se não forem enviados? Então nós vemos, aleluia, que no versículo de número 3, aleluia, do capítulo de número 13, no versículo de número 2, perdão, do capítulo de número 13, dois obreiros que compunham
a cúpula ministerial desta comunidade cristã foram separados por Deus e confirmados pelos anciãos daquela igreja para realizarem uma grande obra em nome de Deus, que era as viagens missionárias, a obra missionária, levar a obra, a palavra de Deus, além dos termos, aleluia, da igreja. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que um processo fosse realizado, até chegar ao ponto, aleluia, da expansão, porque a obra estava já desenvolvida. E agora, depois de desenvolvida, era necessário que a obra fosse expandida, porque a obra de Deus, ela não pode ficar parada entre quatro paredes. Por isso aprendemos que primeiramente é necessário que seja lançado um fundamento. Depois de ser lançado esse fundamento, tem que haver um desenvolvimento, e depois desse desenvolvimento é necessário que haja uma expansão, para que a obra de Deus ela não fique estagnada e com isso venha inchar e gerar problemas internos que comprometa a comunhão daqueles que foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Mas como isso, você pode me perguntar, pode acontecer na vida de uma igreja? O apóstolo Paulo nos ensina no capítulo de número 13, antes dele ser escalado em companhia de Barnabé, que era apóstolo e também um homem conhecido, aleluia, do povo judeu e da igreja que se encontrava em Jerusalém, aleluia, alguns passos tiveram que ser dados para que eles alcançassem esse reconhecimento apostólico e missionário na sua história. Louvado seja o nome do Senhor, para que eles pudessem realizar a obra para a qual eles foram chamados. O primeiro passo que eu percebo, aleluia, que eles tiveram que dar para que alcançasse tamanho prestígio e responsabilidade e reconhecimento perante a igreja, aleluia, se encontra no capítulo de número 11, onde tudo começou. A palavra de Deus diz que Paulo, quando foi resgatado por Cristo e visitado pelo mesmo na cidade de Damasco, cidade onde ele empreenderia uma reforma, aleluia, para tentar coibir a ação dos cristãos de divulgação do evangelho da cruz, a palavra de Deus diz que ele tem um encontro pessoal com o próprio Cristo no caminho de Damasco, e a palavra do Senhor diz que ele recebe uma direção da parte de Cristo, que ele continuasse pelo seu caminho, mas que ele fosse a um endereço, aleluia, específico, porque lá Deus enviaria um mensageiro que confirmaria tudo que Deus estava falando a seu respeito, e lá seriam dadas as diretrizes que norteariam, aleluia, a sua caminhada. E a palavra de Deus diz que Jesus dá um endereço: vai à rua chamada direita, entra na casa de um homem chamado Simão, e ali fica aguardando a terceira ordem. E a palavra de Deus diz que nesse meio tempo, quando Paulo chega no endereço indicado, informando o porquê dele estar ali, ele passa e fica jejuando durante 3 dias, não comeu nada, não bebeu nada, aguardando a terceira ordem da parte de Deus. A palavra de Deus diz que nesse meio tempo em que Paulo jejua, ora, busca, consagra sua vida e se coloca no altar de Deus para saber o que é que Cristo queria dele, mesmo sabendo que outrora ele estava perseguindo aqueles que foram salvos por Cristo, Cristo levanta um mensageiro chamado Ananias e dá uma ordem para que Ananias fosse ao endereço indicado e consagrasse
aquele homem. Mas a palavra de Deus diz que Ananias, sabendo do que estava acontecendo, ele retruca com Deus e resiste, aleluia, momentaneamente a ordem de Deus, baseado naquilo que ele ouvia acerca daquele homem. Mas quando ele tenta, aleluia, com objeções, não fazer o que Cristo estava ordenando, que Deus estava ordenando, Deus ele fala para Ananias: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos judeus, aleluia, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por causa do meu nome. Deus estava falando para Ananias: Ananias, não interessa o que os outros falem a respeito, não interessa o que os outros pensem a respeito, não interessa a posição de ninguém, o que interessa é o que eu estou ordenando, porque eu sei o que fazer, e se você fizer o que eu estou mandando, o que eu pretendo fazer vai dar certo, e você vai ver a minha glória resplandecer nessa situação. Irmão, para que você tenha reconhecimento, é necessário que da nossa parte haja submissão absoluta à vontade de Deus. A primeira coisa que Paulo teve que aprender: saber esperar Deus falar. Eu quero ser missionário, quero ser obreiro, quero ser profeta, quero ser isso, quero ser aquilo, mas não sabe esperar Deus falar. Deus deixa Paulo de molho 3 dias. Deus não poderia responder no primeiro dia de oração e jejum, porque Paulo não era frouxo não, irmão. Quando ele pegava no jejum, ele pegava firme. Ele aprendeu com Gamaliel, um dos fariseus mais conceituados da época. Quando esse fariseu se levantava para falar, os demais sentavam para ouvir. E ele foi criado aos pés desse homem. Tanto é que lá na frente, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e Tiago saem para pregar e são barrados e levados a julgamento e são pressionados para calar, e eles pretendiam fazer mal àqueles homens, eles se reúnem em conselho, prendem eles e reúnem-se em conselho e chamam Gamaliel. Quando Gamaliel se levanta para dar a sua posição, porque ninguém sabia o que fazer com aqueles homens, ele se levanta e diz: irmãos, no passado se levantou fulano de tal, arrebanhou uma grande multidão em torno de si, tentou fazer revolução, mas aí ele morreu, e quem o seguiu dispersou. Depois levantou um egípcio, da mesma forma tentou, morreu, e quem seguiu se dispersou. Portanto, se essa obra for de homens que eles estão fazendo, ela vai se desfazer por si só. Mas se for de Deus, cuidado para não serem achados combatendo contra o próprio Deus. Imagina um fariseu falando isso, porque ele foi sábio. Se isso for de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai dar. E se for, não entra, porque vai dar ruim. O que acontece na vida de muita gente hoje é que não espera Deus confirmar para saber se vai dar certo. Aí entra no negócio achando que Deus tem que fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando o negócio der errado, ele joga a conta na costa de Deus, achando que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer. Irmão, Paulo, quando foi resgatado, ele não saiu logo de imediato pelo mundo antigo, viajando e pregando. E outra coisa, ele não fazia nada só. Tem gente que ouve o nome de Paulo, mas não considera a equipe de apoio. Porque Paulo não chegou onde chegou sozinho. Ele teve uma equipe de apoio, que inclusive quando ele foi para a cadeia junto com ele. Ao invés de dispersar e abandonar o apóstolo missionário, porque estava sendo preso por perseguição ao evangelho, ficaram juntinhos. Timóteo foi preso, Tito já foi preso, Lucas foi preso, Demas foi preso, toda aquela equipe, Tíquico foi preso. Inclusive
foi numa dessas prisões que eles conheceram Onésimo, que era servo de Filemon, cujo nome leva a própria carta de Paulo a Filemon. Que Onésimo se tornou um obreiro da igreja numa das prisões de Paulo. Porque quem é de Deus, até na cadeia Deus usa, irmão. Desde que o motivo da prisão não seja por corrupção, mas sim pela pregação e vivência do Evangelho. Que Pedro declara dizendo que se você é vituperado, é perseguido, fazendo o que é mal, não tem glória nenhuma nisso. Mas se tudo isso acontece, você fazendo bem, então glorie-se e agradeça a Deus, porque você está no caminho certo. Então, aleluia, Paulo teve que passar por isso. Teve que ficar esperando Deus falar. Crente que não sabe esperar Deus falar, topa e cai, desvia e perde a bênção. Paulo, mesmo sendo fariseu e não conhecendo Cristo, como depois ele veio a conhecer, após cerca de quase 14 anos estudando acerca da fé que ele abraçara naquele dia no caminho de Damasco, próximo ao meio-dia, mesmo assim, Paulo, ele separa 3 dias de oração e jejum. Mas por que foram 3 dias, irmão? Era 3 dias que ele tinha propósito de orar? Não. Paulo ia continuar orando até Deus falar. Deus deixou para falar no 3º dia. Se Deus fala no 4º, Paulo jejuava 4 dias. Se Deus fala no 7º dia, Paulo tinha jejuado até o 7º dia. Aí tem crente que faz um propósito com um limite de tempo, e quando estoura o limite, ele para de orar porque Deus não respondeu dentro do seu limite. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, ele não age dentro do teu limite. Não tenta colocar limite no agir de Deus, porque nem Daniel, que orou durante 21 dias, consagrou querendo prender Deus dentro do seu limite. Daniel estava orando até Deus responder. Deus só respondeu no 21º dia. Se Deus quisesse responder no 30º dia, Daniel teria jejuado até o 30º dia. Sabe por que Deus respondeu no 21º dia? Porque 21 dias foi o limite máximo, aleluia, de resistência da estrutura de Daniel. Eu quero te dizer nessa noite, enquanto você não ultrapassar o teu limite, Deus não vai te responder. Porque enquanto há limite no homem, o homem pode resolver. Mas quando não tem mais limite de resistência, é a hora que a presença de Deus vai entrar com providência na tua vida. Paulo aguentou 3 dias, irmão. E Deus responde no 3º dia. Chega o mensageiro conforme a visão. É interessante que Deus dá a visão com Paulo cego, né, irmão? Para ver se Paulo enxergava melhor pelos olhos de Deus. Porque pelos seus olhos naturais, ele só via os crentes como fanáticos. Mas quando começou a enxergar pelos olhos de Deus, ele entendeu que aquilo que ele considerava fanatismo, na verdade, era ignorância espiritual da sua parte, pela falta do conhecimento das Escrituras. É por isso que você não tem que odiar quem te persegue. E sabendo disso, Jesus dá essa recomendação: orai pelos que vos perseguem e amai quem vos odeia, porque eles não sabem o que fazem, até que chegue ao conhecimento da verdade. Então você tem que saber esperar. Tem gente que não sabe esperar. Tem gente que quer passar à frente. Tem gente que não reserva nem um minuto para buscar Deus, para saber o que é que Ele quer.
já quer que ele responda da sua forma e da forma mais confortável possível. Eu quero te dizer nessa noite, se você quer fazer uma grande obra para Deus, se você quer ser reconhecido nessa obra, se você quer alcançar prestígio da parte de Deus e da parte daqueles com quem você está cooperando, então procura apresentar-te a Deus aprovado, irmão. Enquanto você fizer do teu jeito e da forma mais confortável possível, o que você precisa não vai chegar. Sabe por quê? Porque a cruz, ela não é confortável. Sacrifício nenhum é confortável. Ele gera desconforto. Ele machuca. Ele te leva a sofrer, para que você saiba valorizar o que você está buscando. Para quando Deus te entregar, você não dá de mão beijada na mão de Satanás. Tem obreiro que sai, faz curso, seminário, compra carteira e quando chega a hora da prova, no primeiro vento desvia. Sabe por quê? Porque não tem bagagem com Deus e não sabe valorizar o que está sendo colocado nas suas mãos. Mas quando o obreiro começa no anonimato, sofrendo perseguição, calúnia, provação, vento, deserto, vale, quando chega na hora do reconhecimento, ele não se entrega ao diabo com facilidade. Sabe por quê? Porque ele sabe tudo que ele passou, o preço que foi pago para chegar até ali. Ele soube esperar o tempo de Deus. Ele não precisou sabotar ninguém, puxar tapete de ninguém, comprometer o nome de ninguém para tentar usurpar o lugar de ninguém. Não, ele sabia e entendeu o que Paulo ensina aos Coríntios, que nós somos um corpo e membro um dos outros, e cada um tem o seu lugar no reino de Deus. Quando você entende o seu lugar, você aprende a esperar o tempo de Deus na tua vida. Davi teve duas oportunidades de matar Saul em uma conspiração e usurpar o trono, mas ele declarou aos que estavam dando ideia na sua cabeça, dizendo: longe de mim tocar no ungido de Deus, que Deus julgue entre mim e ele. Se ele tiver que cair, vai cair pela mão de Deus, não pela minha. Então saiba esperar o tempo. Aprenda com o apóstolo Paulo, porque hoje ele é reconhecido e o seu testemunho atravessou os tempos, se tornou um testemunho transcendental, atravessou os tempos e nos alcançou. Sabe por quê? Porque ele soube esperar o tempo de Deus. Quando você sabe esperar o tempo de Deus, Deus ele honra a tua espera. Tem muito crente que quer ser honrado na barra, irmão. Onde tem quem reconheça sem exigir bagagem, ele está lá. Porque ele quer o reconhecimento, ele quer o brilho, ele quer aparecer. Paulo não, ele não se preocupava com isso. A preocupação de Paulo era o estado das ovelhas de Deus. Aí depois, com o seu cuidado e zelo pela obra, as suas ovelhas o reconheciam. É assim que a gente começa uma grande obra. É ralando. É pagando preço. É colocando a nossa vida no altar de Deus. Porque sem uma vida de intimidade com Deus, irmão, quem tem intimidade sabe que Deus não atrasa. Quem tem relação com Deus sabe que Deus não esquece. Apenas não é o tempo ainda de você fazer. E olha que antes de Paulo conhecer a Cristo, lá na carta aos Gálatas, ele declara, aleluia, que ele tinha um conhecimento apurado da lei de Moisés, mas teve que abrir mão do conhecimento para abraçar o conhecimento de Cristo. Ele era poliglota, o mais dedicado da sua classe, foi criado aos pés do fariseu mais conceituado, era um homem de posição. A cidadania romana, ela não foi comprada, ela foi herdada, isso quer dizer, ele era rico. Mas nada disso garantiu uma cadeira VIP na igreja de Deus. Sabe o que levou ele a alcançar a cadeira VIP?
joelho. Vida com Deus. Sofrimento em prol da cruz. Vida a serviço do Mestre. Enquanto eu servir a mim mesmo e me preocupar com a minha imagem, com a minha reputação e esquecer do reino, quem se esquece de Deus também cai no esquecimento. Porque te esqueceste do teu Deus, eu me esquecerei da tua geração. Não foi o que o próprio Deus falou pela boca de Osés no capítulo 4, versículo 6 de Osés? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitaste conhecimento, te rejeitaria a ti para não ser sacerdote perante mim, e porque te esqueceste do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Quem lembra de Deus é lembrado por Deus. Você quer ser lembrado por Deus? Então lembra de onde Ele te tirou, para você entender que você só está aí porque Ele é e não porque você é. E o que hoje você é porque Ele é na tua vida. Saiba esperar o tempo de Deus. Segundo, eu quero fazer uma grande obra e eu fui chamado para isso. Quer fazer uma grande obra? Versículo de número 24. Quando a igreja nasce em Antioquia, a igreja de Antioquia nasce, é gerada, a palavra de Deus diz que a fama chega lá em Jerusalém. E lá de Jerusalém mandam um emissário para avaliar a obra, para saber se é de Deus ou se é mais uma facção religiosa nascendo. E a escritura diz no versículo de número 22 que a igreja em Jerusalém manda Barnabé em Antioquia. E quando ele chega lá, ele vê a graça de Deus e se alegra e exorta para que com firmeza permaneçam em Cristo. E a escritura diz no versículo 24 que esse homem, ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Quer fazer obra de Deus? Tenha caráter. Não adianta ser cheio de fé e cheio do Espírito Santo se não tiver bom caráter. Porque ser homem de bem significa ser alguém que é o que é na frente e é o que é atrás. Tem obreiro que na frente do pastor é uma coisa, na ausência do pastor é outra. A palavra de Deus diz que a verdadeira sabedoria, ela desce do Pai das luzes, desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero fazer uma grande obra, então seja um grande obreiro perante o Senhor, porque a palavra de Deus diz que quem quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser o vosso serviçal. Não teve essa disputa aí? A mãe de Tiago e João, mamãe é complicada, né, irmão? Até na igreja tem esse negócio. A mãe de Tiago e João chega com Jesus e diz: Senhor, quando entrares no teu reino, separa 2 cadeiras aí, coloca uma do teu lado direito, outra do teu lado esquerdo, para que meus filhos sentem mais perto de ti. Queria que Jesus promovesse os filhos sem trabalho. Só colocar a cadeirinha, coloca lá a cadeira e coloca eles em destaque, um do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Jesus responde: mulher, isso não é comigo. Isso não é comigo, isso daí é com o Pai, ó. Quem entre vós quiser ser o maior, ter mais destaque, brilho, aparecer, que seja o vosso. Então, irmão, vai fazer bagagem com Deus, vai. Vai trabalhar para Jesus para poder garantir a tua cadeira. Porque cadeira com Deus não é de graça não, irmão. Não é só chegar aqui, sentar todo arrumadinho, pronto. Não, não é isso não. Você tem que ter bagagem para sentar aqui. Tem que saber não murmurar na hora da prova. Tem que ajudar os outros. Na hora que vier o desejo de falar mal dos outros, tem que fechar a boca e ficar quieto.
Quem te persegue tem que orar para Deus libertar. Às vezes tem que dar copo com água para quem você sabe que está querendo te derrubar, está querendo te destruir. Quem entre vós quiser ser o maior, seja o vosso serviçal. Sirva, porque ninguém vai garantir lugar com Deus sem trabalho. Tem gente que só deixa para trabalhar depois que recebe a unção na cabeça. É complicado. Eu já vi vários obreiros em várias igrejas. E sabe o que é pior desse tipo de pessoa? Que quando a unção desce na cabeça, ele relaxa. Sabe por quê? Porque o que ele estava fazendo era pela unção e não por causa da unção. A unção tem que motivar você ao trabalho. É ela que tem que te ensinar e te cobrar, para quando for confirmada, você não relaxar. Porque quem faz com a unção e não pela unção, o que é que acontece? Quando ele é consagrado, o narizinho continua no mesmo lugar. Agora quem faz pela promoção, a hora que chega lá, ó, o nariz sobe junto. Aí já se acha superior. Irmão, Paulo, ele foi consagrado ao apostolado, mas ele deixou bem claro no capítulo 11 da sua segunda carta aos Coríntios, que a única coisa de que ele se gabava era do trabalho que ele fazia fora da vista daqueles que se auto-intitulavam apóstolo e desmerecia o apostolado de Paulo. Quando alguém começa a se autopromover, falar eu sou isso, eu sou aquilo, toma muito cuidado com isso. Porque quem é, não precisa dizer quem é. Isso aí a gente vai ver com o passar dos dias. Por isso que tem que ter a comunhão, para você conhecer. Quem não tem comunhão, não sabe. Aí quando coloca para fazer, aí já quer impor, já quer constranger, já quer obrigar. Não é desse jeito. Quem é e não precisa mostrar quem é, pelo seu exemplo, ele conquista. Ele conquista. Quer fazer uma grande obra? Seja submisso. Tenha caráter. Ele era homem de bem. Isso quer dizer, ele não tratava ninguém com desdém. O apóstolo Barnabé, ele não caminhava com ar de superioridade. Ele tratava cada um sem acepção. Eu vou atender fulano porque o dízimo e o status social é destacado. Eu vou deixar de molho fulano porque o status social dele é inexpressível e não tem nada para me oferecer. Não seja assim. Trate a todos como Cristo te tratou. Você estava literalmente no buraco e de lá, fedido, rasgado, desfigurado, ele te arrancou de lá e fez de você o que você é hoje na sua presença. Trate o mendigo da mesma forma como você trata alguém de status. Porque você não sabe se daquele mendigo que você está desprezando, Deus mais tarde pode fazer a roda girar, colocar ele lá em cima, e quem sabe ele pode ser aquele que Deus vai usar para te socorrer no dia mau. Isso é homem de bem, irmão. Tem muito obreiro que não é homem de bem e está comprando carteirinha toda direita por aí, dizendo que é pastor, que é apóstolo, que é missionário, que é isso, que é aquilo outro. Você vê que antes de ser cheio do Espírito Santo, ele era homem de bem. Ele não chegou lá para mandar parar a obra. A sede é lá
lá em Jerusalém, ninguém mandou fazer nada aqui. Não, ele não chegou como fiscal, ele chegou como mensageiro de Deus. Quando chega na obra, os irmãos, pelo que eu entendi, que logo no versículo seguinte, que é o versículo 25, Barnabé manda o povo continuar, fica firme, continua fazendo, que eu vou aqui e já volto. Foi lá em Tarso, lá na Itália, na cidade de Tarso, achou Saulo e trouxe consigo Saulo, e durante um ano inteiro, aqui no versículo seguinte, que é o versículo 26, eles se reuniam nessa igreja e ensinavam aqueles crentes. Os crentes tinham palavra, tinha poder, tinha unção, mas não tinha ensino. Com medo de se tornar uma igreja que prioriza mais movimento do que doutrina, que é o que estabelece firme a igreja, ele traz Saulo. Sabe o que acontece? Eles começam a servir a Deus. Porque quem é de bem não chega para dividir. Quem é de bem chega para somar. Quem é de bem não chega para censurar. Quem é de bem chega justamente para reforçar e divulgar a obra, irmão. Tem gente que deixa de divulgar outras igrejas por aí com medo da igreja dele perder o prestígio, com medo dos irmãos gostar mais da igreja do pastor fulano, porque tem isso, tem aquilo outro, e a igreja dele não tem. Aí o que é que ele faz? Prende as ovelhas, como se isso segurasse a ovelha. Seja uma pessoa de bem, ajude a obra. A igreja não era lá de Jerusalém, foi uma sede individual. Os crentes foram lá, gentios pregaram aos gentios, começou a dar certo a obra. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor, versículo 21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Não tinha nenhum apóstolo judeu ali, era só gentil, mas a mão de Deus era com eles, porque a mão de Deus só está com quem quer fazer com sinceridade para a glória de Deus. Se você fizer desse jeito, você vai ser conhecido como homem e mulher de bem, e aonde você chegar, você vai ser bem-vindo, e por onde você passar, você vai ser bem recomendado. Tem gente que quer ser recomendado, mas onde chega, o vento sopra. Onde chega, a divisão entra. Onde chega, aleluia, o que se constrói desaba. Sabe por quê? Porque o interesse dele não é somar, é dividir. Seja homem de bem, seja mulher de bem, ajuda, irmão. Porque você ajudando os outros, amanhã esse que você está ajudando vai ser quem Deus vai usar para te ajudar. E a pessoa não vai ter receio de estender a mão para você, porque conhece o teu caráter, conhece a tua índole, conhece que você não é só de aleluia, de blá blá blá, não. Você é alguém de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Tenha caráter. Saiba esperar o tempo de Deus, seja submisso, tenha caráter. E por fim, para começarmos a ceia, versículo de número 3 do capítulo 13: e tendo jejuado e orado, e pondo sobre eles as mãos, os despediam. Quer fazer uma grande obra? Sim ou não? Quer que o que Deus falou a teu respeito aconteça? Obedeça à autoridade. Seja submisso. Tenha caráter. E respeita a tua liderança. Paulo e Barnabé não eram os pastores senhores daquela igreja. Quando eles chegaram, a obra já estava em desenvolvimento.
já tinham fundado o ministério, já estava em andamento. Eles só ajudaram a consolidar. E quando eles saíram, não foi por conta própria. O Espírito de Deus falou quando eles estavam o quê? Jejuando e servindo a Deus. Tinha profeta, tinha doutor, tinha apóstolo, tinha gente de alta posição, mas a palavra de Deus diz que eles eram submissos a quem chegou primeiro. Ah, mas eu tenho mais conhecimento. Mas obedeça a quem está na frente. Ah, mas eu tenho visão de Deus. Mas obedeça a quem está na frente. Ah, mas quando eu oro, Deus responde, e no profundo. Mas obedeça a quem Deus coloca na frente. Organização sem liderança se torna bagunça. E é o que o diabo gosta. Porque na bagunça ele opera, mas na ordem e na decência ele tem dificuldade. Hierarquia, autoridade, respeita a tua liderança. Porque se você hoje respeita a tua liderança, quando chegar o tempo de você liderar, o mesmo temor que a tua liderança infundia pela sua obediência a Deus, vai ser comunicada para você. E quem estiver sob a tua liderança, também o mesmo temor pela unção de Deus e a tua obediência aos princípios que estão sobre você, também influenciará quem estará sob o teu comando. Sob o teu comando. Tem gente que quer mandar, mas não quer obedecer. Eu vou fazer desse jeito porque para mim está melhor. Não, irmão. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, no versículo 2, mandou separar Paulo e Barnabé para a obra. Eles poderiam ter feito as malas e saído. Ah, mandou, então nós estamos indo. A palavra de Deus diz no versículo 3, então, jejuando e orando, foram orar e jejuar para Deus confirmar. Deus falou, mas vai orar e jejuar para Deus confirmar. Peça a confirmação de Deus. Para que você, se você tiver que sair, você vai sair debaixo da bênção. E sabe o que é interessante aqui, eu termino? É que Paulo e Barnabé saem nas viagens missionárias, fundam igrejas por onde o Espírito Santo permitiu que o Evangelho fosse pregado, mas quando terminava o rodeio de semeadura, sabe para onde eles voltavam? Para Antioquia, com um relatório de tudo que Deus fez pelas suas mãos e todo o resultado do trabalho. Eles prestavam conta. Obreiro que faz e não dá satisfação, não está pronto para ser obreiro. Estou falando da palavra. Nas 3 viagens missionárias, Paulo dá volta ao mundo, mas quando termina a obra, volta para o lugar da onde saiu, para dizer tudo que Deus fez e dar satisfação do resultado da obra, para dizer que verdadeiramente o que Deus falou se cumpriu. A base de operação de Paulo era Antioquia da Síria. Paulo não fundou outra igreja e ficou em outra igreja. Ele ficou um tempo nas outras igrejas, consolidando. Fez os obreiros, sai para outra. Consolidou a obra, edificou, colocou presbíteros e diáconos, consolidou a obra, agora eu vou para outra igreja. Mas quando eu terminar o rodízio, eu vou voltar para a igreja sede, que é Antioquia. Tem crente que gosta de fazer obra na rua, mas não dá satisfação ao pastor. Aí sabe o que acontece quando dá ruim lá? O pastor fica sabendo pela boca de terceiros. Não faça isso. Seja como Paulo e Barnabé.
seja submisso. Espera o tempo de Deus que vai chegar. E quando chegar, ninguém vai te parar. Seja de caráter. Quando você chegar para fazer alguma coisa, não atrapalha, não critica, ajuda. Seja para somar, seja para multiplicar, seja para facilitar. Principalmente se chegar numa obra que já foi fundada por alguém. Não chega querendo tomar lugar de ninguém. Porque lugar é conquistado, não tomado. E por fim, sujeite-se à liderança. Não saia por conta própria, sai debaixo da liderança. Porque debaixo da bênção da liderança, aonde você chegar, você vai dizer: eu sou Paulo e sou apóstolo e missionário subordinado aos anciãos lá de Antioquia. Eu tenho uma base de operações, eu tenho uma família, eu tenho uma história. Eu não sou alguém que entrou de paraquedas nessa história. Porque o problema que der lá, quem vai responder é quem está sobre você, teu responsável. Vamos jogar por família. Quando o filho seu arruma problema lá na rua, quem que vai responder? É o filho que responde? Vamos chamar quem? Cadê a mãe? Cadê o pai? Não é isso? Cadê a mãe e o pai dessa criança que não aparece? É a mesma coisa, irmão. Quando o crente se enrola lá fora, vão falar o quê? Ah, é crente? Eu não quero ir nem na igreja e nem conhecer o pastor desse crente. Então, irmão, sai debaixo da bênção. Não vá fundar outro ministério e se tornar um concorrente, não. Funda uma filial e ajuda no crescimento da obra. E tenha a sua liderança em estima. Porque quem honra a liderança, honra a Deus. O diabo se levantou contra Deus, tentou sentar no lugar que não era dele. O que foi que aconteceu? Caiu. Não teve essa de posição, não tem, eu sou querubim ungido. Não tem essa de querubim ungido, não. Caiu e acabou. Então, se Deus não livrou a cara do diabo, irmão, vai livrar a minha cara e a sua cara? Não vai. Então, que nós possamos entender, para Deus, liderança é liderança. Se levantou contra Moisés, a terra vai abrir, vai te engolir vivo. Não tem conversa. Ah, nós somos levita. Vai tudo para o inferno. Se levantou contra a liderança colocada por Deus, se levanta contra Deus. Não tem essa. Nome, não tem status, não tem nada. Então obedeça. Porque o teu reconhecimento, ele vai ser espontâneo para a glória de Deus. Chamados para uma grande obra. Seja submisso, de caráter e sujeito à autoridade. Ponha-se de pé. Vou encerrar. Vamos orar a Deus e agradecer. Damos início a